Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nesse sabadão. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você pode dobrar a sua aposta usando a palavra Ave Mais. Primeiro comentário tem um link, você faz o seu cadastro. E aí você fazendo o seu cadastro, você consegue dobrar a sua primeira aposta. Coloca lá Ave Mais na palavra promocional e você vai ter a dobra do dinheiro que você colocar. Colocou 20, está com pouca grana? Vai para 40. Colocou 40? Vai para 80. E aí você consegue ganhar dinheiro se divertindo de boa, gente, sem problema nenhum, não é meio de vida. E a 1xBet paga bem, paga rápido e é uma empresa que merece todo o crédito. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Jogo agora para o Vasco somente no dia 28 desse mês contra o Bahia, lá em Salvador. Essa gangorra de emoções que o torcedor do Vasco tanto passa. Essa gangorra que é o Campeonato Brasileiro e que tem sido os últimos anos para o torcedor cruzmaltino. Eu volto a trazer um dado que me assustou muito, dado pelo Emerson Rocha, que eu mais ou menos sabia, mas não tinha tanta precisão, que eu falei ontem aqui. O Vasco não consegue virar um jogo. Perde 1-0, vai virar para 2-1. Perde 2-0, vai virar para 3-2. Desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Jogo contra o Brasil de Pelotas. Isso é incrível. Como o Vasco se apequenou. Como o Vasco no seu futebol se mediocrizou. Se é que existe, perdoem o neologismo. O Vasco não consegue, eu fiz esse cálculo, ganhar 5 partidas seguidas numa mesma competição? Nem lembro. Eu nem lembro. 5 partidas seguidas, foram 2 no Campeonato Carioca, quando o Vasco já estava eliminado, na volta da pandemia, ainda com a pandemia, mas com os estádios abertos para jogo. O Vasco ganhou do Madureira, ganhou do Macaé, e os 3 jogos iniciais daquele Campeonato Brasileiro, lembra? O Vasco ganhou do Sport, o Vasco ganhou do São Paulo, e no aniversário do Vasco, em 21 de agosto de 2020, o Vasco venceu o Ceará. Mas é muito pouco. É incrivelmente pouco. Como o Vasco chegou nessa situação? E eu quero falar sobre 2 aspectos, 2 situações que eu acho muito importantes. Primeiro, sobre essa questão do treinador. Eu dei uma informação ontem à noite no News de que o Vasco não deve trocar o seu treinador. Deve manter o Emílio Faro até o final, a não ser que aconteça uma tragédia. O Emílio tem aí 2 derrotas como treinador, mas tem 2 vitórias, tem um empate, e as 2 vitórias muito significativas, jogando muito bem, em casa contra a CRB e contra a Tombense, mas precisa mostrar serviço fora de casa. O Emílio tem um jogo que ele ganhou fora de casa, que aliás foi a sua estreia contra o Náutico, lá no Arruda, não foi nos Aflitos. O Vasco conseguiu vencer o Náutico, e eu não sei se o jogo fosse nos Aflitos, se seria possível. Mas ontem, durante a nossa live, o companheiro Gilmar Ferreira, brilhante jornalista, colunista do Jornal Extra, falou algo que eu concordo plenamente. A Série B não é para ser protagonista. É para que você possa competir. Você precisa competir, você precisa brigar por cada espaço. E o Vasco fez durante bons períodos nesse campeonato. Mas a partir do momento em que, por exemplo, você traz o Alex Teixeira, que é um jogador importante, é um ótimo jogador que você não pode prescindir, mas que tem um tempo de maturação, o cara passou 12 anos jogando em mercados diferentes, futebol diferente, entrosar com os companheiros, mas você já dá um recado que você vai mudar a sua concepção de jogo. Porque você tem o Nenê, com 41 anos, que o Vasco tornou-se refém de um jogador, eu falo isso aqui desde o ano passado, lembra? Que o Vasco ia dar um tiro no pé com a contratação do Nenê. Eu não quero o Nenê no Vasco? Não, quero muito. Porque o Nenê é um jogador diferente, você só não pode ter o Nenê como protagonista. Nos últimos meses, pintou um outro jogador muito bom, o Andrei Santos. Protagonista, mas muito jovem. Não se pode botar nas costas desse guri, por mais craque que ele seja, e o é, toda a responsabilidade. Porque ele sai com o goleiro no tiro de meta, ele arma no meio e marca, e ele faz gols. Ele é o 2º artilheiro do Vasco na temporada. 2º artilheiro no Campeonato Brasileiro, o 3º da temporada.
Mas não dá para a gente imputar a esse menino, todas as vezes, grandes atuações, porque daqui a pouco ele faz uma sequência normal de 3 jogos ruins, vai todo mundo dizer, ih, esse garoto é fogo de palha. Por quê? Porque o torcedor do Vasco está traumatizado, o torcedor do Vasco está machucado. Então tudo para ele é, me enganou. E não é assim. Mas vai explicar para o torcedor. Vai explicar. Então, a gente tem um treinador que vai precisar ter um pouco mais de atitude para dar confiança de novo ao torcedor. Porque também é aquilo. E eu não estou culpando o torcedor não, porque eu acho que o torcedor é assim mesmo. Porque o Emílio era o cara. Mantém o Emílio, fica com o Emílio é bom. Agora tira o Emílio, bota o Emílio em outro lugar. Aí o Vasco ganha do Bahia. Pô, deixa o Emílio Faro mesmo, cara. Pô, o cara conhece todo mundo do grupo. Aí perde pro Bahia. Pô, tira esse cara, pelo amor de Deus, vai perder o acesso. Não tem jeito. Mas quem faz a gestão, já falei isso aqui, não tem que ter coração. Se for ouvir imprensa e torcida, ele está morto, porque todos têm um pensamento diferente. O Emílio Faro, para mim, é um treinador que está interinamente e que não tem essa história de, eu não quero. Não, ele é funcionário. Ele vai ter que ficar o quanto for e vai ter que demonstrar motivação e sei que o faz. O Emílio é um cara muito correto, um cara muito bem, é uma pessoa profissional no que ele faz. Não estivesse ele há tanto tempo no futebol. Mas é um desafio para ele de dar um pouco do seu molho, que é um pouco do molho do Zé Ricardo, que é um pouco do molho de treinadores pragmáticos, de treinadores mais fechadões. Apesar de que ele fez o time jogar bem contra o Náutico, o time contra o Cruzeiro faz um gol de transição rápida, Matheus Barbosa rouba, enfia na ponta pro Peck, que mete pro Nenê, que cruza, e o Raniel, na verdade o Getúlio faz o gol de cabeça. Então, o time teve uma transição mais rápida, passou a ter uma transição mais rápida, ele deu um pouco do molho dele. Mas ele tem 13 desafios para levar o Vasco à primeira divisão. E para mim a conta é simples, o Vasco precisa de 6 vitórias, já falei isso aqui. O Vasco precisa vencer 6 dos 14 jogos. Tem 6 jogos em casa, precisa ganhar. Porque aí você soma 18 pontos, você chega a 60. E dificilmente alguém vai chegar a essa pontuação. Mesmo que aqueles outros façam uma campanha extraordinária, é difícil tirar. O Vasco tem 11 vitórias no campeonato. Um time desses tem que fazer 8 vitórias em 14. Porque alguns já têm um jogo a menos, o Vasco já fez a rodada. Então, o Vasco tem que fazer 6 de 13. Outros têm que fazer 8 de 13. E poucos têm esses números. O Vasco é 4º colocado e tem 11 vitórias. Então, dificilmente, esses times têm caixa. A gente discutiu isso ontem com o Gilmar. É muito mais pela mediocridade dos outros do que pelas virtudes do Vasco. Só que o Vasco precisa fazer o seu dever de casa em casa, que é a tradição da Série B. O time fraco em casa ganha. Fora, se der, soma ponto. Mas eu acho que falta, e tem faltado, competição. E eu acho que essa competição, ela vai acontecer numa mescla maior, numa mudança de ares. Por quê? Edmar é um jogador velho. Anderson Conceição é um jogador também experiente, não tão velho. Você tem Nenê, 41, Alex, 32, o Raniel, que tem 26, mas é um jogador mais pesadão, é um time pesado. E aí você vai ao Bahia, o nosso adversário, ontem a gente também teve o Marcos Valença, jornalista lá de Salvador, que o Bahia preferiu rejuvenescer no início e viu que o problema era das decisões finais porque os caras eram muito jovens. E aí resolve contratar jogadores mais velhos, como o Copete, como o Ricardo Goulart, contrata o Ítalo, centroavante, que veio do Bragantino, tem 34 anos, bota um time mais velho. Então não tem muita lógica. Uns preferem os jovens para poder segurar o ritmo forte, outros preferem os mais experientes. Nós temos uma defesa mais velha, pesada, que eu acho que começa a claudicar exatamente pela questão física. E acho importante dar esse giro, dar uma melhorada nessa atuação, nessa maneira de atuar. Porque o gás vai ser importante nesse final.
Mas é uma situação que para o treinador que está e para o novo que vier é difícil, porque é uma mudança de um ano inteiro de acertos e erros. Porque se não vejamos, o Vasco é comandado no seu departamento de futebol hoje por um gerente executivo que não era o preferido, que acabou ficando, ele seria o adjunto. Porque o Vasco tentou o Rodrigo Caetano, tentou o Alexandre Matos, não vieram, tentou o Anderson Barros, não vieram, ficou o Carlos Brasil. Veio o Zé Ricardo por indicação do Carlos Brasil, e o Zé Ricardo estava ali no bolo também. Gostou, porque o Carlos Brasil é amigo dele. O Zé Ricardo tomou porrada, mas deixou o time na 10ª rodada do Brasileiro, e o time bem. E aí o Carlos Brasil faz uma aposta num treinador que não deu certo, por um clube falido, sem grana. Era a condição de fazer esse investimento. E contrata-se um treinador que tem uma filosofia diferente. É uma aposta. Então o Vasco tem um diretor que não era o diretor que seria o ideal, traz um treinador que também era muito dúvida, que poderia ser demitido, e o presidente Jorge Salgado foi o único que segurou. Traz o Maurício Souza, que também era uma dúvida, e tem um interino comandando o time, em 7 rodadas, de 25. Se você vê, o Vasco tem 7 rodadas com o Emílio, 8 rodadas com o Maurício Souza, 10 com o Zé Ricardo. São 3 treinadores na temporada. Para manter a média, tem que contratar um quarto. E aí eu pergunto, será que vale? Porque eu também tenho dúvida. Eu gostaria muito de ver o Juan Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Acho excelente treinador. E sei que a 777 gosta muito, tem muito interesse no perfil desse treinador. Mais do que o Renato. Acho que o Renato tem um estilo que, não sei, acho sim muito necessário que ele tenha um ambiente muito festivo para a coisa seguir. Mas se vier, eu acho que é um bom treinador. Mas acho que o Vojvoda é uma coisa diferente, é um fato diferente. Mas eu não sei se eu quero diferente agora. Porque eu quero alguém que me garanta 6 vitórias em 13. E eu acho que o Emílio precisa, com os experientes, porque o Anderson Conceição dá uma entrevista e diz, não, a gente quer o Emílio até o final, é para segurar a onda agora, Conceição. Vocês mais velhos, vocês precisam segurar a onda. E segurar a onda de dizer, vamos fechar a casinha, vamos ser humilde, vamos pegar aqui, não vamos tomar gol de bola aérea. Isso precisa mudar. O time está muito tolo, o time está muito bobo, o time está muito infantil, sem reação, sem poder. Cadê o protagonismo de Nenê e Alex Teixeira? Se não dá, tira. E aí é a crítica maior ao Emílio. Não dá para ser refém do grupo. Por mais que ele seja um cara legal, que os jogadores gostem, não dá. Não dá, é o Vasco. Não, já falei isso aqui, falo isso há anos aqui no canal. O Vasco não é filantropia, o Vasco não é uma reunião de amigos. Vocês representam mais de 20 milhões de apaixonados, enlouquecidos e traumatizados torcedores. Isso precisa ser levado muito em consideração. Então essa troca de treinador, eu acho que é difícil. É uma decisão complicada, porque é uma mudança de metodologia, uma mudança de trabalho há poucos meses. E bem ou mal, está dando certo, porque o Vasco está em quarto. O Vasco vem de uma irregularidade grande fora de casa que dá para ajustar. A gente não está enfrentando uma Champions League. Dá para botar o time mais fechadinho. Tem um esquema para jogar fora de casa. Tenha. Fecha mais um pouquinho, bota mais um volante, segura mais os laterais, fica com uma linha de 4 fixa, treina bem a bola aérea, tendo um referência, um jogador livre para atacar a bola e os outros marcando o homem. Vamos tentar inventar moda. Pô, mas o Vasco não deu um chute a gol. Quanto é que foi o jogo? 0-0? Tá bom, a gente somou um ponto. São Januário a gente muda o esquema e vai para dentro dos caras. E aí a gente tem o reforço de 20 mil malucos do lado de fora. É isso que precisa ser pensado. E eu acho que isso aí tá na onda desses caras. Do Conceição, do Edmar, do Nenê, do próprio Alex Teixeira, que tem que começar a botar a cabeça para fora como protagonista. Pode estar desambientado no futebol brasileiro, pode ainda estar se entrosando, mas ele nunca foi um jogador assim. Mas com 32, incomoda. Imagina o Alex Teixeira vir para o Vasco depois de 12 anos e não subir. Olha só a tristeza, a decepção para ele. Ele tem que estar muito incomodado com isso. E eu acredito que esteja. Então esse é um ponto que eu quero colocar aqui. Se a mudança de treinador não acontecer, eu até vou entender, por conta dessa mudança radical, porque no dia 5 de setembro vão faltar 2 meses para encerrar o campeonato. 2 meses para encerrar uma temporada.
Faltam 13 jogos. O último jogo do mês é agora. E depois o Vasco joga. Dia 31, na verdade, ainda tem 2 jogos. Contra o Guarani. 3 dias depois. E depois joga dia 3 em Brusque. Então o Vasco tem mais 2 jogos agora no mês de agosto. Vai jogar o 13º, 12º e terá 11 jogos para 2 meses. Uma média aí de 3 jogos, 4 jogos por mês. E precisa aprender a jogar fora de casa. Porque em casa a gente fica tranquilo. O time sabe jogar, o time consegue construir, consegue fazer oportunidade. Agora, por que fora de casa é assim? É físico? Então, bota um time mais postado, um time sem muita ambição, segura mais atrás e bota jogador de velocidade na frente. Tira o Raniel, bota o Ignaldo, bota jogador de velocidade, puxa contra-ataque. É isso que precisa ser feito. Precisa ter essa dinâmica. E um segundo assunto que eu queria falar, porque eu vejo muita gente que continua assim, tendo uma dificuldade enorme de entender o que particularmente eu falo. E eu entendo muito aqueles que não entendem, tá? E tenho até paciência para explicar. Eu só quero dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Eu faço o meu trabalho muito sério. Talvez o mal desse país seja que as pessoas não têm opinião. As pessoas são murildas, as pessoas são conforme a maré, e eu não sou. Quando eu digo, por exemplo, que eu entendi a contratação do Maurício Souza, não quer dizer que eu acho que o Maurício Souza é o melhor treinador, mas os métodos pelos quais o Maurício Souza foi escolhido me encantaram, porque eu nunca vi isso no Vasco. Entrevistar profissionais, buscar profissionais, entender o que cada um pode dar, desculpe, é a minha opinião. Da mesma forma como eu falei lá no jogo do Londrina no ano passado, e repeti ontem, e já repeti outras vezes esse ano, e eu vejo as pessoas irritadas. Gente, vamos abrir a mente um pouquinho. Vamos abrir a mente. Porque se você é sacaneado pelos adversários, não é por minha culpa, é por culpa do nosso clube. Porque quando eu falo abertamente que eu não aguento mais sentar na frente da televisão para secar os outros, porque eu não me sinto capaz de ter esse direito, mas a gente pode secar quem a gente quiser. Tudo bem. Só que se você não se cansa de ficar como torcedor torcendo para secar e não torcendo para o seu time, eu não aguento. Eu quero jogar contra eles, eu quero ganhar deles. Eu não quero que outros ganhem para eu ficar feliz. Então quando eu dou a conotação de bostas, é exatamente isso. Foi o que eu aprendi quando era jovem. Quando a gente tem um pensamento medíocre, as pessoas diziam para mim, pô, cara, deixa de ser bosta. Bosta de pensamento. E repito, porque se você não entendeu ainda como eu sou, me desculpe. Eu sou assim, eu dou a real. E tem gente aqui embaixo que vai dizer que vai acontecer, que vai falar errado, que vai dizer que eu sou isso, vai dizer que eu sou aquilo. Não estou me importando. Eu estou aqui para dar a minha opinião e para ser verdadeiro com vocês. Se vocês querem continuar se enganando, achando legal, ficar feliz para sacanear o adversário, pô, é legal um dia. É legal 2 dias. Vai ser legal há 5, 6, 7 anos. Botem na cachola de vocês. O Vasco em 2017 foi para a Libertadores da América. Foi, não ganhou nada. Foi para a Libertadores da América. Se classificou na fase de grupos. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. São 5 anos da gente feliz porque a gente empatou com o Flamengo em 4-4 em 2019, porque a gente ganhou do Atlético Mineiro em São Januário 3-2, metendo 3-0 no ano que a gente caiu, no mês que a gente caiu em 2020 para 2021. A gente fica feliz porque a gente, no dia do aniversário do Vasco em 2020, a gente meteu 3-0 no Ceará, e aí o folclórico Ribamar faz um gol, e aí a rede social fica brincando, Ribamar, Ribamar. Eu não tenho paciência para isso. Não tenho saco para isso. Não tenho. Se você tem e acha legal, porque aí eu me sinto triste, porque aí eu vou sacanear um mulambo, vou sacanear um tricolor, seja lá o que for. Eles dizem assim para mim, tá jogando o quê, cara? Eu não tenho argumento. Tem argumento. Você tá na Série B, você não ganhou do CSA, cara. Você não consegue ganhar Sampaio Corrêa. Vem sacanear a gente aqui porque a gente perdeu a semifinal de Copa do Brasil, porque a gente perdeu o final disso.
E aí? Você fala o quê? Eu não aguento mais isso. Sabe por quê? Porque eu não quero ser um bosta. Agora, se você se sente ofendido, porque, poxa, alguém pegou um vídeo, botou lá, que não sei o que lá, e viralizou, porra, um vascaíno dizendo que o torcedor vascaíno é um bosta. Não, é um bosta quem pensa assim. É um bosta quem acha que isso é legal. A gente ficar só vivendo de azarar os outros. A gente só ficar vivendo da tristeza dos outros. Sabe o que acontece? Eles ficam tristes no dia, mas eles riem da gente no dia a dia. Tenhamos competência e humildade, porque quem pensa assim não é humilde de reconhecer, dar 2 passinhos para trás para dar 3 na frente. Só que tá duro da gente dar esses 3 na frente. Então quem me mandou mensagem, me atacando e me chamando disso, tô nem aí, cara. Zero problema, zero, absolutamente zero. Mantenho a minha opinião. Os vascaínos, nós vascaínos, precisamos tomar vergonha na fuça. A gente precisa entender que a gente está chafurdando na lama. Mas é legal. Vamos viver, pô. O Flamengo vai perder ali, o Fluminense vai ser eliminado aqui, pô, o Botafogo vai cair. Estão todos aí, num nível superior a gente. Até o Botafogo, que estava igual a gente, tá aí patinando, tá melhor do que a gente. Tá melhor. O torcedor do Botafogo hoje tem muito mais orgulho do clube dele do que a gente. Mas é legal quando o Botafogo perde, é legal quando o Flamengo perde, é legal quando o Fluminense perde. Você até seca. Mas aí você se frustra, porque os caras perdem muito pouco. Em compensação, nós ficamos muito mais frustrados, porque a gente perde muito mais. A gente não consegue uma virada há 2 anos. A gente não ganha 5 jogos seguidos, não sei nem quando foi a última vez. Tá feliz com isso? Se você tá, tudo bem. Eu não tô. A minha posição é essa. Simples. Respeito quem não esteja, que ache que não vale, que não sei o quê, mas não queiram imputar a mim a opinião que eu tenho, ok? Agradeço a quem respeita, mas a minha opinião é essa. Nós somos uns bostas por estarmos hoje torcendo muito mais contra os outros do que a favor de nós. A gente tem brilharecos efêmeros, a gente não se envergonha tanto quanto os outros. Porque os outros são eliminados em semifinal de Libertadores, em final de Copa do Brasil, perdem o título, de Supercopa, do Mundial Interclubes. E a gente não ganha do CSA, a gente não ganha do Novo Horizontino. A gente há anos e anos está patinando, brigando para cair. A gente nos últimos 14 anos caiu 5 vezes. Eu não aguento mais. Se você aguenta, sem problema, vida que segue. Grande abraço a todos. Acompanhem a programação do canal Atenção Vascaínos e aqui no Ave Mais, sempre com vídeos e com muitas informações. Tchau.